Mateus 6, os 10 primeiros versículos. Acompanhe na sua Bíblia se quiseres. Ok? Vamos lá? Começar rapidinho, fazer os 10 primeiros. Aqui eu quero falar alguma coisa também sobre Jesus, né? Sobre Cristo. Ainda não sei por que chamavam ele de Jesus, mas quando souber, né, falaremos a verdade. Eu falarei a verdade aqui sobre o nome. Ok? Por enquanto é Cristo Messias, né? A gente chama de Jesus porque aprendemos assim. Então, décadas falando Jesus. Vamos saber o porquê logo, ok? Deus revela. O primeiro versículo de Mateus 6 fala assim: guardai-vos de fazer a vossa esmola diante dos homens, para serdes vistos por eles. Aliás, não tereis galardão junto de vosso Pai, que está nos céus. Quando, pois, deres esmola, não faças tocar trombeta diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Vou falar um pouquinho aqui. O que quer dizer isso? Aqui já está, Jesus já está falando aqui que o templo, não convinha, não convinha. Por isso que ele tentou tirar para fora, e tentou e conseguiu. E os que ele conseguiu tirar para fora, a eclésia, que a palavra significa, seguiram-no. Então, o templo somos nós. Vá para o teu quarto e em secreto, vou ler aqui o restante, você vai entender. Aqui é sobre esmola, né? Você vai dar, não precisa chamar, estou dando aqui um dinheiro, estou dando um alimento aqui para a pessoa e tal. Vejam aqui como eu sou bom. Já recebemos o seu galardão. É isso que quer dizer. Fazer para Deus, para Deus saber. Para o homem não. Você faz para o homem, já recebeu o seu galardão, como está aqui escrito, ok? Quando, pois, deres esmola, não façais como tocar trombetas diante de ti, como fazem os hipócritas nas sinagogas e nas ruas, para serem glorificados pelos homens. Olha só, ser visto pelos homens. Que vai adiantar isso? Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Então ali já receberam, já estão sendo bem vistos pelos homens. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda. A mesma história que eu falei antes no outro vídeo ali sobre se teus olhos forem maus, arranque, é tudo espiritual, não tem a ver, não é físico isso, Deus está falando espiritualmente, não é para você arrancar o olho nem a mão, Então aqui é a mesma coisa. Mas quando tu deres esmola, não saiba a tua mão esquerda o que fez ou o que faz, a tua direita. Logicamente que uma vai saber que a outra fez, Então é uma coisa bem, Mas é tipo assim, para ninguém precisa saber, Você fez o bem, tá feito bem. Ok? Aqui. Para que a tua esmola seja dada ocultamente e teu pai, que vê em secreto, te recompensará publicamente. Então é Deus que precisa saber. Ele conhece o coração, ele já sabe, na verdade. É para você, na verdade, saber. Ele sabe quem é bom e quem é mau. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem em orar em pé, nas sinagogas e às esquinas das ruas, para serem vistos pelos homens.
Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Então é a mesma história, né? Você é o templo. Você não precisa ir para nenhum lugar. Você é o templo. Você não vai à igreja. Não tem como você sair de você para ir em tal lugar, para ir à igreja. Você é a igreja. Você já está na igreja. Você é a igreja. Ok? Você abriga o templo. Você é templo. Você abriga o Espírito Santo. E é por isso que as pessoas ainda cantam, né, nas sinagogas. Você tem valor. O Espírito Santo, né? O Espírito Santo mora em você. O Espírito Santo. Então, quer dizer, ouvem, cantam e não entendem. Muitos não entendem isso. Então, o Espírito Santo te basta. O Espírito Santo te basta. Ok? O problema é que o ser humano ele precisa de outro ser humano para confirmar. São Tomé, igual Tomé. Falavam de Tomé, né? Tomé precisava ver. E é a mesma coisa, né? Muitas pessoas são assim, precisam ver. Precisam ter um lugar, ver ali, que tem um altar, um negócio que daí arremete a Deus e tal, quando na verdade ele está dentro de nós. Então se olhar para dentro, né? Olhar para si mesmo, para poder mudar. Você não vai mudar olhando para templo religioso, não. Ok? Mas tu, quando orares, entra no teu quarto, no teu aposento, e fecha a porta. Ora a teu pai que vê e que está oculto. E teu pai que vê o que está oculto te recompensará. O sétimo fala assim: e orando não useis, de vã repetições, como os gentios, que pensam que por muito falarem serão ouvidos. Então é uma coisa assim, repetitiva, né? Você pede uma coisa e o segredo está aí. Você pede e já visualiza mentalmente, espiritualmente, que já está acontecendo. Você visualiza e isso é a fé. Né? Você acredita que já está. Eu vou explicar uma coisa bem rápida, olha só, bem fácil de compreender. Esta caneta, um dia, né, ela faz assim, ó, né? Ó, assim. Um dia alguém pensou nisso aqui. Alguém pensou na sua mente, né, em fazer isso aqui. Desta maneira, a caneta, né? Que ela aperta aqui e daí para ali, né? Daí tem uma molinha dentro. Alguém teve essa ideia de fazer algo assim. Então, antes de tudo, ele estava na mente, para depois ir para um papel e depois ir para uma empresa para fabricar, para se tornar real, né? Mas ele já cria que isso poderia ser feito e que seria feito, pois ele fez. Então é a mesma coisa assim, mesma coisa que eu estou falando aqui. Você pede para Deus e já visualiza acontecendo. Daquilo vai se tornar realidade. A mente cria, a mente é criadora, a mente cria, né? E quem vai fazer isso é Deus. Você tem o contato direto com Deus, teu espírito que está no teu coração. Hoje em dia se sabe, né, que não é só o cérebro que tem neurônios. O coração também tem. O primeiro a ter foi o intestino. Então, quando uma criança nasce, aliás, quando ela está no ventre, o primeiro a se formar é o intestino, os neurônios do intestino. Depois do pâncreas, depois do coração, o pâncreas também tem neurônios, depois do coração, depois por ultimamente. Então, no terceiro mês é que o cérebro se forma. Ok? Isso não é de fé, não. O que eu estou falando aqui é científico. Né? Se você perguntar para um médico, né, ele já sabe isso. Então, olha só. A mente é criadora. Então, você pede a Deus já visualizando feito, como se já tivesse acontecido, já estivesse sendo feito, já estivesse feito. E ele, como disse Jesus, né, pedi, pedi e será feito. É mais ou menos isso. É exatamente isso, aliás. Né? Então, olha só. Vamos lá, voltar aqui.
E ouvindo, o sétimo, né? E orando, não sereis de vãs repetições, como os gentios que pensam que por muito falarem serão ouvidos, né? Deus não é surdo e nem é demente, né? Então Deus é espírito, ele é o primeiro, ele já sabe antes de você pedir. Já vai falar aqui, já quer ver? Ó? O oitavo, ó. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque o vosso Pai já sabe o que vos é necessário. Então ele já sabe. Você precisa dizer, né, para você mesmo, você acreditar, né? Antes de vos lhe pedirdes. Então você precisa falar para você mesmo, né? Ele já sabe. Você está pedindo, né? E já está sendo formado já. Atualmente já leva isso a Deus. Portanto, vós orareis assim. Daí ele fala que ensina o Pai Nosso, né? Que é bem conhecido, que é mais ou menos se fosse o Pai Nosso é como se fosse um resumo, né? Ele faz um resumo aqui de como pedir, né? É tipo como é que me fugiu a palavra agora? Uma resenha, né? Olha só. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Tá? O 11º fala assim: o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje, perdoa-nos aos nossos pecados, nossas dívidas, né? Que fala dívidas, tem uns que falam pecado, nossos pecados, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Aqui também fala algo bem espetacular. Olha só. Então, se você perdoa ao teu irmão, né? Teu irmão de fé lá, que professa a mesma fé que você, que é Jesus Cristo, e você o perdoa com a mesma medida que você perdoa, né? Assim como nós perdoamos, né? Aqueles que nos ofendem. Então, você vai ser perdoado e está pedindo isso a Deus, está pedindo exatamente isso. Perdoai assim como nós perdoamos. Então, assim como você perdoar, você vai ser perdoado. O que, que é isso? Liberar perdão. Você libera perdão por tudo. Né? Libera, você não guarda mágoa. Né? Você não tem ressentimento. Você deixa na mão de Deus e tenha certeza absoluta de que Deus fará a justiça. A justiça de Deus, a vingança de Deus é bem melhor. Pode ter certeza disso. Né? Seja qual for a ofensa. Seja qual for a dívida. Então, é assim. A lei do retorno é a lei de Deus. Então, olha só. Perdoa-nos as nossas dívidas ou nossos pecados, assim como nós perdoamos aos nossos devedores, ou a quem nos tem ofendido. Algumas versões falam assim, né? E não nos induzas à tentação, mas livrai-nos do mal. Deus não vai induzir você a pecar, né? Então, olha só. Nos livra do mal, né? Então, aqui tem algumas versões que falam assim: e não nos deixe cair em tentação. Né? Então, não nos deixe. Né? Impeça-nos de cair em tentação. Porque teu é o reino, e o poder e a glória para sempre. Amém. Isso é um resumo. Não precisa ser exatamente assim. O 14. Porque se pedirdes aos homens as suas, porque se perdoardes, aos homens as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Então é como eu falei, conforme a medida que tu medires, né, que tu perdoar, conforme o perdão que tu dá, serás feito assim contigo também. E isso é uma lei universal, não tem nem como Deus mudar isso. É a lei de Deus, é a lei do retorno. Então, quando a gente aprende isso, a gente libera perdão. É liberar o perdão. Você não precisa conviver com a pessoa, você não precisa estar com a pessoa, frequentar, como eu falei de Jesus antes. Né? Jesus não andava com poucos. Né? Ele ia até as pessoas, curava, né? Levava a salvação
e depois seguir a sua vida e tal, curar outros e tal. Mas ele não tinha como vínculo de viver, morar, dormir junto, né, comer tal todo dia. Então ele andava com pessoas, via pessoas, mas andava com poucos, né? Eu acho que ele chamou só um de amigo, se eu não me engano. Teria que ver isso. Mas enfim, Jesus, ele, depois de curar, né, daí a gente já sabe o que aconteceu. Curou um monte de gente, fez o bem para muitos e foi crucificado. Então, é por aí que você deve ter como base o negócio da igreja que eu falei. A maioria vai para templo religioso. Aí você acha que essa maioria está certa? Diante da verdade que eu estou falando para você aqui, que o templo é você, e que você não é que... deixa eu explicar. Você não deve frequentar, você não deve patrocinar, que é dar dinheiro, né? Muito menos dízimo e oferta, essas coisas, que não está na Bíblia, não está. E você fazendo isso, você está negando a Jesus, porque o altar lá nesses templos são lugares de sacrifício. Só que Jesus já fez o sacrifício. Ele é o sacrifício. E ele fez isso para acabar. Quando rasgou o véu, que ele foi crucificado, rasgou-se o véu. Dali em diante, nós somos o templo. De uma vez por todas. E isso eu não entendia também. Quando eu descobri isso, eu pensei, mas a maioria das pessoas vão em templos religiosos de pedra. E isso não está certo. Olha isso. Aí convinha a mim mentir, convinha a mim conhecer a verdade e negar essa verdade e continuar falando aqui, vir em vídeos, em YouTube, em rede social, falar, não, tá certo, é isso mesmo e tal. E daí, de repente, se tornar um pastor, né? Pastor que não existe, pastor, o único pastor é Jesus, o bom pastor. Haverá um reino, né? Haverá um pastor e um rebanho. Um pastor, que é ele, e um rebanho. Né? Ok? Então vamos lá. O 16º. Não, o 15º aqui vamos ver, eu acho que eu não li ainda. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Então, isso é automático. O 16º. E quando jurardes, não vos mostreis... Quando jejuardes, né? Fazer jejum, não vos mostreis contristados, tristes, né? Tá triste, que tá com fome e tal. Primeiro que não dá fome. Se você faz um jejum com propósito, né? Fazendo a tua mente saber que você está fazendo jejum. Você já sabe que você não vai se alimentar. Então não sente fome, não. Você não sente. Se tiver fé, né? Se tiver fé. Porém, se quando jejuardes, unge a cabeça e lava o rosto. Né? Para não perceberes aos homens que jejuais, mas sim o teu Pai, tudo em secreto, né? Com Deus, para teu Pai, né? Que está oculto, e teu Pai que vê o que está oculto te recompensará. O 19º agora, e penúltimo desse vídeo. Não julgueis, ou melhor, não ajunteis. Aqui é de noite, eu estou lendo de noite aqui, sem óculos de leitura, então fica bem difícil. E eu não decorei nada disso aqui. Eu estou fazendo a leitura. Não ajunteis tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem tudo corroem, consomem, aliás, perdão, e onde os ladrões minam e roubam. 20º e último desse vídeo, fala assim, 20º de Mateus 6, ok? Mas ajuntais tesouros no céu, onde nem a traça nem a ferrugem consomem, e onde os ladrões não minam nem roubam. Ok? Até aqui.
Então, olha só, aqui fala sobre tesouros, né? Aí você vê nesses templos religiosos, esses grandes líderes religiosos, ficando milionários, andando de carrões, né? A maioria deles que, né, professam fé em Jesus, mas na verdade eles nem conhecem Jesus. É errado ser rico? Não. É errado, erradíssimo, maligno, é ganhar dinheiro em cima da fé. Ganhar dinheiro em cima da fé é erradíssimo. Então, vamos chegar, né, como vou passar ainda, vou ler essa passagem ainda, vão chegar na frente de Jesus e vão falar assim, mas eu curei, né, em teu nome, eu visitei os enfermos, os presos pelo teu nome, né, presos que não é preso comum, é preso porque professou a fé de Cristo, né? Enfim, eu pedi cura, eu ajudei os pobres e tal, e ele dirá, apartai de mim, pois não vos conheço. Por quê? Eu ficava pensando sobre isso, mas como assim? Pelo motivo de você não estar absorvendo o que ele fez. O que ele fez? Ele se sacrificou por nós. Então como é que você vai? Depois de ele falar tudo isso, de que negando o templo, que não é para ter templo, que nós somos o templo, você vai negar ele, vai falar, não, mas eu vou lá no templo, mesmo assim. Você está falando que ele é um mentiroso. Você está negando a ele. Então, não é minha verdade, é a verdade de Jesus, é a verdade de Cristo, é a verdade do Messias. Então, se eu creio nele, ou eu creio ou eu não creio. Se eu creio nele, eu preciso levar essa verdade. Se o Espírito Santo me revelou, eu preciso levar a outra. Como Paulo falou, ai de mim que não leve o genuíno evangelho. Ai de mim que não leve o evangelho de Cristo. E o evangelho de Cristo é esse, né? Quando Paulo vai a outras cidades que fala, né? Ele fala igreja, não está falando de um templo, está falando de um templo físico, ele está falando das pessoas, ok? Para tirar essa dúvida. Ah, mas na carta de Paulo ele vai à igreja. A igreja são as pessoas, ok? Então, vou ficar por aqui para não ficar muito longo, já ficou com 22 minutos para mais o vídeo, para não ficar muito longo. Logo eu volto com mais uma parte de Mateus 6, ok? Fiquem com Deus.